A comissão quer que o governo do estado regularize repasses do Fundo de Saúde dos Bombeiros. Parlamentares vão fazer visita ao reservatório do Funil. E grandes nomes do Chorinho são homenageados na Assembleia. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Defesa Civil da Alerj vai encaminhar uma representação ao Ministério Público Estadual para que os repasses do governo do estado ao Fundo de Saúde dos Bombeiros seja regularizado. O anúncio foi feito durante vistoria na unidade desta quinta-feira. O objetivo é que seja feito um termo de ajustamento de conduta para que o governo se comprometa a pagar os valores devidos ao hospital. Segundo o presidente da comissão, deputado Flávio Bolsonaro, o estado acumula cerca de 62 milhões de reais em dívidas com o Fundo de Saúde dos Bombeiros, o que inviabiliza alguns projetos do hospital, como a ampliação do número de leitos para cirurgias eletivas e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética. Só com o que o estado deve para o Fundo de Saúde dos Bombeiros, daria para comprar cerca de 30 ressonâncias magnéticas. Isso zeraria a fila, isso baratearia um serviço que hoje eles precisam terceirizar. A comissão vai fazer uma representação ao Ministério Público, tá, relatando isso tudo, comprovando esse atraso, e o Ministério Público faz uma intermediação junto ao governo do estado, junto, obviamente, com a Secretaria de Defesa Civil, para que possa regularizar esse pagamento. Ainda segundo Bolsonaro, o estado não paga a contrapartida aos bombeiros desde janeiro de 2016. E somente a verba contingenciada relativa ao desconto no contra-cheque dos bombeiros já chega a 14 milhões de reais. Isso realmente inviabiliza qualquer planejamento de melhoria nas instalações físicas, mesmo assim conseguimos ver uma manutenção bem feita, inviabiliza a realização de concursos públicos para a área da saúde, contratação de médicos. Nos foi relatado aqui também uma grande evasão de profissionais da saúde para a iniciativa privada. Localizado na zona norte do Rio, o Hospital Central do Corpo de Bombeiros ampliou o número de procedimentos e em 2016 realizou 3 mil atendimentos a mais, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Mesmo com as dificuldades financeiras, o deputado Paulo Ramos, também presente na vistoria, reconheceu o esforço e o comprometimento do corpo clínico e administrativo do Hospital dos Bombeiros para prestar um bom atendimento aos militares e seus dependentes. Aqui nós vemos que há ainda um esforço muito grande para manter um padrão de atendimento. Se nós fizermos uma comparação com o que acontece com a UERJ, com o Hospital Pedro Ernesto, que já estivemos lá também, a gente percebe que lá, como os servidores públicos não contribuem, a dificuldade fica sendo muito maior. Apesar da crise no estado, o Hospital dos Bombeiros, que tem uma clientela de 70 mil usuários, vem conseguindo realizar 900 consultas por dia e 200 cirurgias por mês, mantendo um bom atendimento na unidade. Para mim, eu não tenho que me queixar, não, tá? Eu acho os médicos daqui fabulosos. Meu marido já foi operado 3 vezes e foi bem sucedido na mão dos médicos, entendeu? Não tenho realmente queixa nenhuma. O chefe de gabinete do Comando Geral, Coronel Ricardo Monteiro, explicou que todas as demandas do hospital têm sido negociadas com o governo do estado e que a verba necessária para a manutenção da unidade do hospital tem sido repassada. O estado está sofrendo arrestos, né, quase que semanais, e o Corpo de Bombeiro não está livre dos arrestos, nós somos estado. Então, o Corpo de Bombeiro, a SEDAI, a DETRAN, todo mundo sofre arresto, a gente não é diferente. Então, com esses arrestos, a gente precisa ir ao governo pedir de alguma forma que ele faça um sacrifício para nos manter em pé. E vocês, pela visita de vocês viram que nós estamos sendo atendidos dentro das possibilidades do governo. Né? Nós não temos assim, o governo abandonou a gente. Não, a gente entende a dificuldade do governo e o governo está mantendo a gente funcionando. Em relação aos projetos de ampliação no hospital, o coronel informou que os leitos atuais conseguem atender a demanda. O Corpo de Bombeiros compreende o momento difícil do estado e mantém seu planejamento de ampliações e avanços na unidade para quando a situação financeira do Rio de Janeiro melhorar. Nós trabalhamos por metas e a gente vai colocando meta. Então, o Corpo de Bombeiro cresceu, todos os órgãos, o hospital continua o mesmo, né, de 50 anos atrás. Então, a gente vem ampliando gradativamente.
Então há um planejamento de se aumentar de 7 para 10 leitos no CTI, de aumentar mais 10 leitos na enfermaria, várias ampliações. Só que com a crise do Estado, infelizmente nós tivemos que retrair, mas o planejamento está pronto, né? Se Deus quiser, vai melhorar, e melhorando a gente vai tentar executar isso até dezembro de 2018. A crise financeira do Estado tem prejudicado a implantação do plano de marketing para o turismo no Rio. A informação foi passada pelo diretor de Planejamento da Turis Rio durante uma audiência pública da Comissão de Turismo da Alerj. A reunião tinha como objetivo discutir o projeto de lei do deputado Marcos Miller, que cria o programa de incentivo à divulgação do turismo, arte, cultura e negócios do Estado. Entre as metas do projeto está a criação de campanhas publicitárias para incentivar a população e investidores a conhecerem os 92 municípios do Rio. O projeto autoriza ainda que o governo crie um centro de divulgação. O que o projeto prevê é um planejamento de marketing para o turismo, que já foi elaborado pelo Programa de Desenvolvimento de Turismo, o PRODETUR, em 2016. O problema para a implementação é financeiro. O valor estimado com gastos em publicidade é de 9 milhões de dólares. E com a crise, não é possível saber quando ele será realizado. Já estava todo aprovado, o projeto todo feito e aprovado, mas não haveria como, né, se prosseguir diante das circunstâncias hoje, né, porque afinal de contas esse é um empréstimo internacional e nós estamos com ele pronto, mas vamos aguardar e a gente tem fé que rapidamente essa situação vai ser resolvida. O presidente da Comissão de Turismo, deputado Silas Bento, disse que ouvir um parecer técnico sobre o projeto do deputado Marcos Miller foi importante para que a comissão possa aprimorar o texto. Procuramos os órgãos públicos e privados que tenham bastante experiência nessa área para que possamos fazer as emendas e também fazermos um parecer o melhor possível. O projeto é realmente extraordinário do Marcos Miller, que regula a parte de mídia, de divulgação do turismo em todas as cidades do Rio de Janeiro, mas nós estamos querendo melhorar mais ainda. Usuários devem ter participação mais efetiva dentro das câmaras técnicas das agências reguladoras do Estado. A informação foi passada durante reunião da Comissão Especial da Alerj, que vai apresentar um projeto de lei para o aprimoramento das agências. No 8º encontro da comissão, foram ouvidos representantes das concessionárias CCR Barcas Via Lagos e Rota 116 SA. O superintendente-geral da Rota 116 pediu maior autonomia às agências reguladoras, principalmente no que diz respeito à agilidade no processo de inclusão de termos aditivos. Para ele, a morosidade na aprovação destes processos acaba gerando a paralisação de novos investimentos. Hoje em dia, quando a concessionária apresenta um pleito à agência para algo que a agência reconhece numa sessão regulatória que ela teve esse direito, a praxe é que, a partir da sessão regulatória, seja feita uma deliberação. Essa deliberação da agência ela é recomendativa ao poder concedente, porque a agência não tem hoje esse poder de dizer, olha, eu acordei com a concessionária, o pleito dela é legítimo e eu quero efetivá-lo. Nós acabamos tendo a concordância de quem regula com a concordância de quem representa. E aí o que fica faltando? A elaboração de um termo aditivo que consolide essas informações, agilize esse processo e isso vá adiante. Para o representante da concessionária CCR, o papel das agências reguladoras deve ser o de fazer cumprir com todas as cláusulas previstas nos contratos de concessão. Ele acredita que desta maneira, os investidores se sentirão mais seguros para fazerem novos negócios no Estado. O pior dos mundos é quando você precisa de trazer capital para o Estado, né? Estamos falando aqui do Estado do Rio de Janeiro, e que o investidor, por qualquer razão, diga, olha, não vou optar por outro local, porque eu não tenho segurança de fazer um investimento de longo prazo e tudo aquilo que combinarmos hoje ter que valer por 25, 30 anos e eu não tenho a certeza se isso vai acontecer. Por isso, esse papel fundamental da agência, de que tudo aquilo que tiver pactuado
tem que valer até que se faça uma repactuação, para que as partes combinem de mudar alguma coisa, desde que assim seja pactuado. Nas próximas reuniões devem ser ouvidos os usuários e o Tribunal de Contas do Estado. A previsão é que o texto do novo projeto de lei seja protocolado na primeira quinzena de maio. O presidente da comissão, o deputado Conte Bittencourt, falou dos pontos convergentes entre os parlamentares da comissão que devem estar presentes na nova legislação. A presença de representantes da sociedade civil dentro das câmaras técnicas das agências reguladoras será uma das propostas. O que a gente sentiu ao longo dessas oitivas é o usuário ter pouca voz nas agências reguladoras. Esse é um tema que já tem entre os nossos deputados da comissão consenso também de ter assento nas câmaras técnicas para a representação dos usuários. O usuário é um grande ponto nessa relação de controle de contratos. Quase 33% das empresas que tentaram obter financiamento em editais ou linhas de crédito para inovação enfrentaram dificuldades. Os dados foram apresentados pela Firjan durante a reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. A pesquisa realizada pelo sistema Firjan tem como base os resultados do Mapa de Desenvolvimento do Estado e teve como objetivo melhorar o ambiente de inovação no Estado. A Firjan já fez vários estudos e ações nessa área e trouxe para a gente os resultados. Os principais gargalos desde o processo, desde o não conhecimento, né, dos empresários a respeito das linhas de financiamento até questões práticas como o número de certidões exigidas ou a forma como essas certidões devem estar. As notas fiscais autenticadas são um exemplo prático. Então, o nosso foco agora é trabalhar pontualmente em parceria com a FAPERJ, logicamente, que é estadual, e com outras agências, como é que a gente pode ir resolvendo esses gargalos. Realizada em 2014, com 20.534 funcionários de 236 empresas, a pesquisa mostrou que 71,8% das empresas possuem recursos próprios, 36% tentaram ou obtiveram recursos financeiros em editais ou linhas de financiamento à inovação. Deste total, 32,9% enfrentaram dificuldades ao obter financiamento. Acho que eu gostaria de destacar dois gargalos, né? O primeiro está relacionado a essa questão da burocracia no processo de submissão de um processo de inovação. Então, a questão das certidões, né, que foi um pouco comentado, a questão também do retorno, né, de mudanças na resposta de aprovação do projeto. E o segundo gargalo, que tem impactado também no resultado, é a questão da liberação dos recursos, que a demora, né, da liberação e também o corte do valor total que foi solicitado pelos empresários. A gente identificou que a maior parte dos projetos, eles não tiveram o total do valor aprovado. E esse valor menor atrapalha no planejamento das empresas, no desenvolvimento dos projetos. Apesar das dificuldades encontradas pelas empresas no processo de aprovação dos projetos, a representante da Firjan destacou ainda alguns aspectos positivos da pesquisa. O grande resultado positivo é nós vermos que, apesar desses gargalos, 54% das empresas, né, da última pesquisa que nós fizemos, conseguiram introduzir o produto no mercado. Então, nós não temos um resultado para comparar, um histórico, mas nós achamos um resultado otimista, né? Porque mais da metade das empresas chegaram lá. O assessor da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ destacou a importância de fortalecer a parceria das agências com a Firjan. Um momento de difícil disponibilidade de recursos, né? A articulação e a aproximação dos diversos agentes tendem a produzir resultados concretos. Eu acho que a gente sai daqui hoje com um dever de casa de buscar e fortalecer a parceria com o Firjan e com outras agências, no nosso caso a FAPERJ, para dar continuidade ao apoio e ao fomento dos editais. Das resoluções que ficaram estabelecidas aqui, a Firjan vai trazer na próxima reunião o mapa do desenvolvimento e principalmente as ações nessa área de inovação, que são ações que já deslocam para uma questão prática da participação das instituições. Então a gente vai ter a oportunidade aqui de ampliar o conhecimento das instituições e elas identificarem de que forma podem participar
dessas ações que estão no mapa do desenvolvimento da Firjan. E a outra ação é fazer um trabalho em parceria com alguns entes que estão aqui presentes para fazer um seminário para as procuradorias das universidades e os órgãos de controle sobre essa questão do fomento e de que forma pode se desburocratizar esse processo. A Comissão de Representação em favor do Rio Paraíba do Sul vai fazer uma visita ao reservatório do Funil no próximo dia 24. Localizada em Resende, a represa está entre os 4 principais reservatórios do Paraíba do Sul. A escolha da data se deu para aproveitar que, neste dia, um grupo de pesquisadores da UERJ estará visitando o local. Os especialistas fazem estudos sobre a qualidade da água do rio. A represa do Funil, ela passa, às vezes, dependendo da época do ano, por período de concentração de algas, chamado algas cianofíceas, que tem um potencial cancerígeno muito grande. Então eles fazem o acompanhamento no sentido de garantir essa qualidade da água. Então ou represa mais ou menos de acordo com a concentração dessas algas. É fundamental na visita ao reservatório conhecermos a metodologia que se usa para liberar e represar a água, a relação disso com o uso dado à água no estado de São Paulo, que agora já desvia uma quantidade significativa acima a montante do reservatório, e também é fundamental observar a questão da vegetação ciliar, uma vez que as margens do reservatório, em sua grande maioria, são quase completamente desprovidas de vegetação. A comissão também irá ao projeto Piabanha. O objetivo é discutir o repovoamento da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul com espécies nativas do rio. O projeto Piabanha, ele trabalha com produção de alevinos, de peixes, oriundos da bacia do Rio Paraíba do Sul. São espécies próprias do rio. E eles fornecem esses alevinos para aqueles projetos de repovoamento sem alterar a fauna do rio, né? Porque não adianta se fazer repovoamento com espécies exóticas. Isso aí cria um desequilíbrio ecológico que não é normal e não é o ideal. Os parlamentares programaram ainda uma exposição fotográfica sobre o Rio Paraíba do Sul. O evento acontecerá na Alerj. Já que o deputado Dr. Giulianelli trouxe essa proposta de uma exposição fotográfica que vai demonstrar a realidade do curso d'água, onde está assoreado, o que vem acontecendo. A fotografia é uma denúncia. Então, a sugestão pequena minha, ainda sob a liderança do deputado Dr. Giulianelli, para que aproveitemos essa mobilização de todos os setores ligados à questão da água. O presidente da comissão disse que é de extrema importância que seja feito um marco regulatório sobre a utilização das águas do Paraíba do Sul. A preocupação do parlamentar é que nenhum estado seja prejudicado na distribuição. A Agência Nacional de Águas é que regula a nível da federação a utilização da água. Mas dada a importância e a sobrecarga do sistema da bacia do Rio Paraíba do Sul, que atende a São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte de Minas, e onde está situado boa parte da produção industrial do país, responde por talvez quase metade do PIB do país. Então é importante que isso seja regulado de uma maneira especial, buscando a garantir direitos de todos os estados da federação. O deputado Átila Nunes quer obrigar unidades de saúde a monitorarem todas as áreas em que o recém-nascido esteja sem a companhia dos responsáveis. Atualmente, são gravadas imagens apenas da UTI neonatal e do berçário. A proposta foi aprovada pelos parlamentares. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto da deputada enfermeira Rejane, que cria a Residência Profissional da Saúde e a Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde. O texto regulamenta a criação do curso de pós-graduação na área. A proposta segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto ele regulamenta os residentes, né, tanto na questão salarial, quanto na questão, por exemplo, do direito a férias, no direito à sua carga horária, no direito à alimentação, por exemplo, vale transporte, por aí vai. Hoje, inclusive, o tempo para ser contado na Previdência, né, quando esses
esses alunos já forem profissionais e vierem a se aposentar. Então você tem que regulamentar isso, porque hoje os pobres dos residentes trabalham 60 horas, mais do que o trabalhador da CLT que trabalha 44. Aprovada ainda a proposta dos deputados Milton Rangel e Luiz Martins, que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. O texto também determina a previsão de vagas em concursos públicos do Estado para essa área. A matéria será analisada pelo governador. A profissão já é reconhecida a nível nacional pela Lei 12.998, que foi sancionada pela presidente Dilma. E agora, depois disso, nós começamos esse processo, né, junto com o deputado Milton Rangel, que se empenhou de forma incontestável para que a gente pudesse hoje alcançar esse mérito aí de conseguir aprovar esse projeto de lei 1031. A importância desse projeto na vida do condutor de ambulância é a questão da qualificação desse profissional, né? Hoje, a gente tem os profissionais de ambulância no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, conduzindo ambulância de formas sem nenhum tipo de qualificação. E isso acomete muitos acidentes que são registrados nas rodovias federais e também no estado do Rio de Janeiro. Após a sanção do governador, a gente tem que fazer cumprir essa determinação, porque o que se vê nos municípios, instruções particulares, ambulâncias particulares sendo conduzidas por pessoas despreparadas, desqualificadas. E é uma profissão muito importante para a vida, importante para a saúde, importante para a sobrevivência das pessoas. E o deputado Átila Nunes quer alterar a lei que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em hospitais e maternidades das redes públicas e privadas do Estado. O parlamentar quer ampliar a vigilância para todas as áreas em que o recém-nascido esteja desacompanhado do responsável. O texto anterior citava apenas berçário e a UTI neonatal. O novo projeto também prevê a ampliação do período de armazenamento das imagens para pelo menos 3 meses e permite a requisição do material pelos pais do bebê. Os estabelecimentos terão 2 anos para fazer as adaptações necessárias. Após esse período, quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria aprovada precisa da sanção do governador para se tornar lei. Eu acho que os casos, inclusive aqueles que foram flagrados, agora mesmo, há 2 semanas, uma criança caiu da maca ou do berço e ninguém sabe, no final das contas, o que aconteceu, mas o acidente é apenas um aspecto. Você tem um outro aspecto mais grave, que é o roubo de crianças. Crianças são roubadas, né? Elas desaparecem das maternidades, ou pior do que isso, são trocadas. Isso é descoberto 10 anos depois. Eu acho que o monitoramento, hoje, tudo reza em torno de câmeras na área de segurança. É óbvio que a gente não pode prescindir das câmeras nos leitos hospitalares e principalmente nas maternidades. E o deputado Paulo Ramos quer proibir a associação de nomes de empresas privadas e marcas a bens públicos concedidos. A proposta foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. As empresas, que são às vezes concessionárias, elas fazem todo tipo de propaganda sem nenhum benefício para a população. Então, associar bem público a qualquer produto da iniciativa privada não é correto. Bem público pode divulgar alguma coisa de interesse público, não de interesse particular. Aprovado ainda projeto do deputado Carlos Mink, que altera a lei que determina a instalação de câmeras em estabelecimentos financeiros. O parlamentar quer ampliar a exigência também para as agências do Correio e para as casas lotéricas. O texto retorna ao plenário para mais uma votação. Agora, a pedido dos próprios bancários e também de consumidores, nós estendemos para Correios e lotéricas, porque os bancos, querendo aumentar o lucro e diminuir o número de funcionários, repassaram várias das suas funções para Correios e lotéricas, essas que não estavam cobertas pela Lei de Eloneida. Aprovando essa minha, passarão também a serem monitoradas.
Também na pauta, a proposta da deputada Marta Rocha, que determina que os estabelecimentos que fazem venda pela internet disponibilizem o telefone do serviço de atendimento ao consumidor. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões. Cada um de nós já passou por uma peregrinação de tentar fazer uma notícia no serviço de atendimento ao consumidor e ter uma infinidade de dificuldades. E quando se trata de venda pela internet é muito mais grave, porque você acaba ficando condicionado muitas vezes à sua própria sorte, sem ter qualquer referência de onde você pode iniciar uma discussão para tratar seja da deformidade do produto que você comprou, seja porque o produto não é aquele que você pediu. Então esse projeto, ele quer muito pouco, ele quer apenas zelar pela transparência para que no momento da compra, de imediato, a pessoa tenha conhecimento de todas as ferramentas que ela poderá utilizar em busca de um atendimento diante de um defeito ou diante de uma necessidade do consumidor. E a deputada Daniele Guerreiro quer que sejam divulgadas pela internet e nos locais de distribuição de medicamentos a lista com todos os remédios disponíveis em estoque. A parlamentar também pretende que seja informada as datas de reposição dos medicamentos em falta. O texto foi aprovado em primeira discussão. Esse projeto ele vem beneficiar, a toda a população fluminense que recebe esses medicamentos diretamente do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e a divulgação, o acesso à informação vai facilitar para que essas pessoas que essas pessoas percam muito tempo, na maioria das vezes horas, na fila nos postos de saúde e nas farmácias populares. E aí é importante que ele tenha acesso, o usuário, não só ao site da Secretaria Estadual de Saúde, mas também em murais nesses estabelecimentos, que ali ele vai dar as informações falando dos remédios que estão, dos medicamentos que tem, dos que estão em falta e os que estão para chegar, com data e tudo certinho. Isso vai facilitar muito a população e vai desburocratizar esse atendimento. Empresas que contratarem a veiculação de publicidade com caráter misógino, sexista ou que estimule a violência contra a mulher poderão ser multadas e ter a divulgação suspensa. As multas serão aplicadas de acordo com o veículo de mídia e podem variar de R$ 32 mil a R$ 64 mil. A proposta é assinada por 39 parlamentares, encabeçada pela presidente da Comissão de Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Na realidade, é o próprio movimento social que vai determinar, que não tem órgão nenhum para falar assim, essa propaganda é misógina ou essa é sexista. Não é isso, Nós não queremos fechar a questão da criatividade também do artista que está utilizando da sua criatividade para fazer aí as propagandas. Mas quando ela é misógina, a própria sociedade começa a falar sobre aquilo. A própria sociedade reclama, joga nos movimentos sociais, denuncia nos órgãos, como o CEDIM, que é o Conselho das Mulheres Estadual, tem o Conselho Municipal. Então, essa percepção, quem vai ter é o próprio movimento de mulheres, são as próprias mulheres que sabem, que sentem quando a propaganda é machista e quando não é, sexista, misógina. A bancada feminina da Alerj fez um protesto contra o assédio sofrido por uma funcionária da TV Globo. Ela denunciou o ator José Maier, que foi suspenso após o episódio. Composta por 9 parlamentares, a bancada feminina usou cartazes para demonstrar apoio ao movimento que ganhou as redes sociais com a hashtag Mexeu com uma, mexeu com todas. Essa manifestação que a bancada feminina fez hoje é um repúdio, A gente é contra qualquer tipo de assédio, violência, seja ele sexual, moral. A gente não pode aceitar que em pleno século XXI a gente ainda passe por isso. É inaceitável que mulheres, não só no ambiente de trabalho, mas a todo momento, sofram isso. A atitude que nós tomarmos hoje contra o assédio vai estar cuidando e resguardando as meninas,
as mulheres das futuras gerações, né? Então é importante marcarmos posição sim e deixar claro que não é pelo simples fato de ter sido um ator global, nada disso. Pode ser com uma doméstica, uma faxineira, uma secretária, em qualquer classe social, volto a repetir. Temos que nos unir, temos muitos homens pensando como nós e precisamos aproveitar este momento, darmos as mãos e dizer não ao assédio, deixar claro, mexeu com uma, vai estar mexendo com a bancada feminina da Alerj. Nós sabemos que a mulher de qualquer classe social, no nosso mercado de trabalho, todo o território do Brasil, sofre não só o assédio, seja moral, seja sexual, mas sofre o preconceito. Então, muitas vezes, a mulher ela não é ouvida, ou então ela fala, se pronuncia no seu ambiente de trabalho, é a palavra do homem que vale, a mulher ganha menos que o homem, a mulher ela tem hoje, ela está atrás, né, do homem no mercado de trabalho, nas relações contratuais. Independente da roupa que a gente esteja usando, independente do local que a gente esteja, do horário que a gente esteja na rua, nós temos que ser respeitadas. Eu acho que o que nós mulheres queremos é ser respeitadas. E precisamos estar juntas, sim, em defesa. Mexeu com uma, mexeu com todas. Uma das formas de violência é aquela que impõe o silêncio à mulher, né? E hoje o que nós demos visibilidade é um fato que ocorre diariamente nas relações do trabalho. Quando uma mulher se apresenta ao mercado de trabalho, o seu compromisso é exercer bem a sua função. Ela não pode ser obrigada a prestar um favor sexual para ter o seu trabalho reconhecido. Então, hoje o que a bancada feminina fez foi efetivamente dar visibilidade a essa violência que é silenciosa, essa violência que não deixa marca na pele, no corpo da mulher, mas deixa marca na alma da mulher. Então, eu sempre digo que o silêncio gera violência e o medo gera impunidade. A presidente da Comissão de Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane, afirmou que a Alerj vai se posicionar firmemente contra o assédio. Nós vamos aprovar uma moção de repúdio, né, ao José Maia, ao autor, por essa atitude dele e ainda assumir a atitude, né? Nós vamos aprovar também uma moção de apoio à figurinista e ao blog também, que teve toda a sensibilidade de botar no ar, né? De jogar para frente isso. Então, porque esse tipo de coisa, quando acontece, é uma coisa que você tem que ter a coragem para falar e você tem que ter os órgãos para te apoiar. Então, a manifestação da casa, das mulheres, da bancada feminina aqui da casa, é para apoiar esse tipo de coisa. É para falar assim, ó, nós somos poucas aqui dentro, mas nós estamos juntas com vocês do lado de fora. E também nós vamos estar chamando em oitiva para escutar ela, para escutar ele, que eu acho que esse é um caminho que a gente pode tentar avançar, né, nas propostas de que isso não torne a acontecer, seja dentro da Globo, seja do lado de fora, seja em qualquer lugar. E nesta quinta-feira, mestres do Chorinho foram homenageados por deputados na Comissão de Cultura da Alerj. Referências no mundo do choro, Mestre Siqueira, Joel Nascimento e Josias Nunes receberam moções de congratulações e aplausos dos deputados Eliomar Coelho e Zeidan. No dia 23 de abril, data do nascimento de Pixinguinha, é comemorado o Dia Nacional do Choro. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.